Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje uma análise de um dos projetos que tende a ser, na minha opinião, ele é o maior projeto da atualidade, tá? Você vai entender por que ele é o maior projeto da atualidade. Eu tô falando maior, minha visão, tá? Maior do que Ethereum e maior do que Bitcoin, o projeto. Você vai entender tudo aqui hoje, beleza? Desde já se inscreve aqui no canal, deixa teu like e qualquer dúvida coloca nos comentários aqui embaixo que a gente vai trocando uma ideia aqui, vai conversando, vai se entendendo e avaliando sempre a possibilidade de investir ou não em cada um dos projetos, beleza? Vamos nessa! O projeto que a gente vai avaliar hoje aqui é a Cardano. A moeda deles, ADA Cardano, você muito provavelmente já conhece, disparou ultimamente, vem crescendo ano após ano e tem um motivo muito simples e muito complexo ao mesmo tempo. Simples porque a ideia deles é ótima, complexo pelo tamanho que está o projeto, vocês vão entender aqui. O que é a Cardano? A Cardano ela surgiu em 2015 com a ideia de ser uma nova geração de blockchain. Para você entender, hoje a gente conta com dois blockchains principais aí. Um deles é o blockchain, que é o da Bitcoin, tá? E o outro é o Ethereum, que é da moeda Ether. Ether é a moeda do blockchain Ethereum. Blockchain eu nem sei se é correto chamar o Ethereum de blockchain, porque blockchain é um bloco do Bitcoin e Ethereum é o bloco da ETH, tá? Da Ether. O que você precisa saber aqui? O Cardano ele veio para ser uma versão 3.0, um novo blockchain. Ou seja, esse bloco chamado Cardano, esse blockchain chamado Cardano, ele tem uma moeda chamada ADA. Por que eu estou falando que ele veio para ser um 3.0? Entende só isso. Quando surgiu o Bitcoin, ele surgiu com um objetivo muito claro. As pessoas poderem transferir dinheiro de uma para as outras, moeda de uma para as outras, uma moeda que pudesse crescer o seu valor no longo prazo, no curto, enfim, uma moeda que fosse o tempo todo crescendo aí e principalmente de tudo aqui, eliminar qualquer intermediário. Então não tem banco, não tem governo, não tem país, não tem diferença de língua, não tem nada. Eu tenho Bitcoin aqui, eu transfiro para você, você transfere para mim, seja lá de onde a gente tiver, o que a gente quiser, enfim, pelo celular a gente faz isso. Essa aí foi uma super inovação, tanto é que todo esse mercado se originou dessa ideia. Veio o Ethereum em outro momento com uma outra ideia complementar a ela. Porque o Ethereum ele tem essa transferência de moedas da mesma forma, só que o Ethereum trouxe também os contratos. Que contratos são esses? Por exemplo, eu quero fazer uma transação com você, quero te enviar um documento, por exemplo, um documento pronto, um documento em papel. Eu vou pegar esse documento, através da rede Ethereum, eu consigo enviar esse documento para você com a garantia de que esse documento é um documento original. Por que isso é importante? Cara, isso, imagina só, por exemplo, fake news, obras de arte, documentos, tudo isso podem ser, as fake news podem acabar, as matérias na internet elas podem ser validadas, então quando você tem um contrato inteligente, que é o caso do Ethereum, você tem a garantia de que, opa, peraí, quem escreveu isso aqui foi o Michel. Por quê? Porque tem um bloco aqui da Ethereum me garantindo que foi o Michel que fez isso aqui e ninguém alterou. Importante isso. Os contratos na rede Ethereum, eles não podem ser alterados, tá? E aí vem a Cardano com a versão 3.0 disso. O que é? Ela transaciona a moeda, ela tem os contratos e os contratos dela são uma nova versão onde eles podem ser alterados. Obviamente isso garantindo a procedência e a validade daquele contrato. E aí quando eu falo em contrato aqui pode ser qualquer coisa. Para você ter ideia, eu não saberia listar todas as possibilidades de que um contrato inteligente como esse pode trazer. Imagina, por exemplo, parece distante o que eu vou falar aqui agora, mas talvez daqui a uns anos a gente esteja vendo esse vídeo aqui e pensando assim, nossa, isso era tão óbvio e realmente aconteceu. Imagina, por exemplo, uma votação, uma eleição. Agora a eleição não vai ser mais através das vias normais, ela vai ser votada através de uma rede, da rede Cardano, por exemplo. Totalmente possível hoje, totalmente possível. Por quê? Porque esse contrato inteligente permite, por exemplo, a pessoa, a empresa, o órgão que estiver lá apurando os votos, saber que quem votou fui eu e não tem como ninguém ter alterado isso. Então estou só te falando um pouco aqui de tanto que isso abre leques para a gente. E ele, chegando lá, esse bloco, ele pode ser lido, ele pode ser apurado, enfim. Então, cara, dá uma infinidade de coisas aqui. E aí, a Cardano trouxe também algumas outras inovações.
Uma delas é que ela separa duas camadas, uma camada de liquidação e outra camada de contratos. Por que que ela faz isso? Agora eu vou puxar o exemplo que você já conhece aqui novamente. Quando a gente está lá no Bitcoin, o Bitcoin ele tem um tempo muito grande de processamento. Quando eu vou para o Ethereum, ele tem um valor muito alto de taxas e um tempo também de processamento. Essas duas coisas ocorrem porque eles precisam de, e aí a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, eles precisam de computadores validando aquilo ali. Quando eu venho para Cardano, ela fez uma forma que isso é validado na própria rede, o que torna já mais rápido. E quando ela separa duas camadas, ela está me falando assim, se você está trocando moeda, você vai por esse caminho. Se você está trocando contratos, você vai por aquele caminho. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu desobstruo o caminho, entendeu? Aqui só está falando de moeda, aqui só está falando de contrato. Isso torna a rede mais rápida e mais fluida. Muito mais fácil de transacionar, taxas mais baratas e muito mais velocidade. E aí quando a gente fala de taxa e velocidade, a gente tem que falar sobre duas coisas aqui. Proof of Work e Proof of Stake. Para você entender aqui, vou transformar essa coisa complexa aqui em coisa simples. O POW, que é o Proof of Work, ele fala o seguinte, para você minerar Bitcoin, para você minerar Ethereum, para você validar isso aqui, algum computador vai ter que fazer isso. E isso não é um computador só, é uma rede de computadores, e aí por isso o Bitcoin e Ethereum são tão seguros. Uma rede de computadores vão analisar aquele bloco e vão liberar aquele bloco, tá? Só que o que isso acontece? Uma rede de computadores gasta energia, gasta placa de vídeo. Se você minera aí, você sabe que uma placa de vídeo, cara, vai para o espaço muito rápido, tem um gasto energético gigante. E claro, o ponto positivo disso é que a gente sabe que tem um valor aquela moeda, um valor de custo, né? Quando eu vou para o Cardano, o que que ele fez? Ele trouxe o Proof of Stake. Não existe mais na rede Cardano ligar computador, manter um computador ligado para ele fazer validação de bloco. Essas validações eles são feitas em stake. O stake você já conhece, que é o quê? Você colocar a sua moeda em um lugar e aquela moeda validar outras moedas e você ganhar por aquela validação. E aí ele acaba aqui com outro problema. Quando a gente está falando lá do Bitcoin, existe uma corrida ao ouro. A mineração ela é uma corrida. Quem chega primeiro pega as melhores pedras, vamos dizer assim. Essa corrida faz com que as pessoas investam mais em computadores, mais em internet, mais em placas de rede, enfim. Torna-se mais caro e mais custoso. Quando a gente fala em stake, não existe essa corrida. Você vai ser remunerado pela quantidade de moedas que você tem em stake. Então, se você tem 10 Cardanos, você vai retornar para você um valor X. Se você tem 5.000 Cardanos, você vai retornar um valor muito maior. É feito dessa forma, não tem esse gasto energético. Um ponto negativo, hoje eu não sei avaliar se isso é um ponto negativo, mas um ponto negativo é que isso deixa de ter um custo quando comparado com o Bitcoin. Bitcoin é fácil, não, um Bitcoin custa X em kilowatts de energia. Um Cardano a gente não tem essa informação. Só que a gente está num mundo que isso está deixando de fazer sentido gastar energia, principalmente as nossas energias são caras, muitas vezes energias fósseis, poluem e tal. Exemplo disso é que empresas já criticaram o Bitcoin por não ter essa eficiência energética, tá? Então a rede Cardano vem corrigindo tudo isso aí. Entendido aqui toda essa tecnologia, claro, dúvida você vai deixar no comentário. Entendido toda essa tecnologia, vamos pensar agora no projeto. O projeto, beleza, a ideia está aqui, está lançado, eu te expliquei a tecnologia, mas o projeto vale a pena? Aí a gente vai entrar aqui o seguinte, o projeto Cardano, ele é um projeto, hoje, eu pesquisei bastante sobre isso, tá? Não achei nenhum projeto maior que a Cardano. Maior em sentido de quantidade de pessoas, em comprometimento com a entrega, em equipe. E essa equipe aqui não é a quantidade de pessoas, eu vou te explicar. Em quantidade de pessoas eu não sei contar. Se a gente entra, eles trabalham com 3 equipes, e eu entrei no site dessas 3 equipes, lá tem pelo menos umas 50 a 60 pessoas em cada equipe, fora outras pessoas externas que não aparecem no site, como eles mesmos colocam lá nos sites. Então, é uma equipe aí muito grande, que a gente sabe que ela é grande, mas não tem essa informação de quantas pessoas exatas.
Mas aí, o que acontece? Para que essa equipe grande? Eles são divididos em 3 frentes aqui. A primeira frente é a Fundação Cardano. A Fundação Cardano, ela supervisiona o avanço do ecossistema. Você, quando tiver algum contato, muito provavelmente você vai ter contato com a Fundação Cardano. E aí tem uma equipe enorme, fortalecendo o ecossistema, a ideia de comunidade, muito conteúdo explicando as inovações, cada tecnologia. Para vocês terem ideia, esse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês, ele é muito básico em vista do tão complexo que é o mundo Cardano. Se vocês entrarem lá na Fundação Cardano, vocês vão ver o quão grande é o projeto deles e as outras tecnologias que a gente acabou não explorando nesse vídeo. A segunda equipe é a IOHK. Essa segunda equipe é a que cuida do suporte técnico e carteira. Eles que fazem a engenharia acontecer, tá? E evitar erro, crescimento, melhoria de taxa, melhoria de velocidade, tudo isso. Já também eu quero te falar aqui um ponto muito importante de velocidade e por que isso é fundamental para o projeto explodir e crescer muito. E por fim, tem uma equipe chamada Emurgo. É uma equipe com fins lucrativos que impulsiona a utilização da Cardano. Então é ela que está à frente de colocar o Cardano para ser utilizado nos locais, em infinidades de possibilidades, tá? Com fins lucrativos, por quê? Isso é importante aqui, a gente sempre fala disso. Fins lucrativos faz com que o projeto seja retroalimentado e continue sempre crescendo. E um ponto muito interessante aqui é que os 3 projetos, as 3 frentes, elas andam junto. Não é uma forma que a gente é muito acostumado a analisar os roadmaps aqui, que primeiro vem isso, depois vem aquilo, depois vem aquilo. Não, aqui os 3 projetos andam juntos, tá? Eles têm essa ideia de escala, interoperabilidade e sustentabilidade. Escala vai ser para o projeto do Emurgo e o OHK vai ficar com a parte da interoperabilidade e a Fundação Cardano mais voltada para a sustentabilidade. E aí falando um pouco aqui sobre a questão da velocidade, por que isso é muito importante? Por uma rede para transacionar, por exemplo, por cartão de crédito, para você chegar na padaria e comprar com criptomoedas, hoje o maior empecilho é a velocidade. Imagina você chega lá, transaciona numa padaria, tem que esperar 10 minutos a meia hora para o valor chegar lá na padaria e a pessoa lá falar assim, ó, recebi, obrigado, boa viagem. Isso é totalmente inviável hoje, tá? Isso eu tô falando só de padaria não, tô falando de uma compra, por exemplo, na internet. Por mais que você possa esperar, imagina, você espera, só que aí teve uma variação de 10%, que é normal no setor, e aí o produto que você ia comprar por R$1.000, você pagou R$1.100. Entendeu? Ou você ia comprar por R$1.000, ele custou R$900 e a pessoa lá tomou prejuízo. Então esse delay de tempo aí, ele é um problema gigante. A Cardano vem resolver isso. Hoje ele já tem o maior número de blocos por segundo e segundo fontes do fundador, e aí eu vou falar do fundador aqui, que é o mesmo fundador da Ethereum, e segundo fontes do fundador, isso pode chegar aí a mais ou menos umas 50 vezes a mais do que já é hoje. Então é muita coisa de velocidade, tá? Esse fundador, ele é o mesmo fundador da Ethereum. Ele saiu da Ethereum e foi fundar a Cardano para colocar na Cardano essas novas ideias, porque ele viu problemas na Ethereum que não seriam possíveis solucionar dentro da rede Ethereum. Por fim, aqui alguns pontos interessantes da moeda. Supply, 45 bilhões, tá? Supply de 45 bilhões. A moeda é a ADA. E aí vem uma curiosidade legal aqui. O nome do projeto é Cardano, mas o nome da moeda é ADA. Por que isso, né? Por que não é Carda, por exemplo? Ela é ADA pelo seguinte, ADA é o nome da primeira programadora mulher da história. Aí foi uma forma de homenagear essa primeira programadora da história. Se você vê o projeto da Cardano, ele é todo baseado em nomes de pessoas da história, cada um dos projetos, enfim, muitíssimo interessante. Vale a pena você entrar lá na Fundação Cardano e dar uma lida. Eles têm, inclusive, o site todo em português, traduzido lá, bem legal. Outro ponto interessante aqui é que o ICO deles foi 0,0024 centavos de dólar. Eles já bateram 2,40 dólares. Então imagina o crescimento que já teve nisso aí. A gente está falando de 1000 vezes aqui. Quem investiu lá atrás, com certeza está muito feliz com o projeto. E um outro ponto interessante aqui é que a rede Cardano, eu estou vendo muitos projetos entrando lá, projetos meios de pagamento, exatamente por essa questão que eu te falei da velocidade. Isso aí tende a trazer muito mercado para eles.
existe uma grande possibilidade da Cardano estar no top 3 aí muito em breve. Já está perto na data de gravação desse vídeo, mas ela tem possibilidade de ser top 3 e brigar ali pelo top 1 sim, tá? Pela tecnologia que está embarcada aí na Cardano. É um projeto que vale a pena você olhar, é um projeto que vale a pena um investimento a médio e longo prazo, tá? E acompanhar de perto tudo que vai vir também na rede Cardano, tecnologia pura aí, beleza? Qualquer dúvida deixa no comentário, se inscreve aí no canal e deixa um like para fortalecer aqui nosso trabalho. Tamo junto, um abraço.